Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta neste quadro aguardado pelas mulheres, né? Mulheres em Foco. E hoje eu gostaria de lembrar vocês de algo que eu já falei há algum tempo, mas que é sempre bom estar relembrando. Nós temos um site, que é o site dos obreirosuniversal.com.br, que todos os dias é atualizado com conteúdo bem específico para quem está servindo a Deus ou pretende servir. Então eu gostaria que você, no seu hábito pela manhã, ou não sei que horas que você costuma acessar a internet, né, visitar seus sites preferidos, que você salvasse esse site nos seus favoritos e que buscasse sempre lá um conteúdo. Nós temos estudos, nós temos atualização a respeito do trabalho dos obreiros, a respeito das caravanas, e nós temos posts de colaboradoras que abordam também vários outros tipos de assuntos direcionados às mulheres. Então é um site que tem um conteúdo diverso. obreirosuniversal.com.br. E eu gostaria de lembrar também do nosso canal de comunicação. Se você quiser falar comigo, se você quiser um conselho, uma orientação, às vezes eu percebo que algumas pessoas, como tem muito hábito de estar nas redes sociais, deixam na caixa privada de mensagens, deixam ali algum pedido de orientação, algum pedido de oração. Às vezes é alguma coisa que é até urgente, que precisa de uma resposta logo, mas rede social, normalmente, é um volume muito grande, a gente não consegue dar atenção como gostaria. Eu gostaria de dar uma atenção maior, mas devido ao trabalho, à correria que a gente tem com a obra de Deus, eu não consigo falar para você que eu consigo estar no Facebook e atualizar as mensagens, responder como eu deveria, eu não consigo, mas esse e-mail eu posso garantir para você que você vai ter resposta. Então, caso você precise de uma orientação, caso seu problema seja urgente, direcione o seu pedido para atendimentoobreiras@gmail.com. Tá bom? Esse é o canal mais seguro que você vai falar conosco. Como eu já disse, eu procuro atender os pedidos, eu procuro dar atenção para todos os e-mails, mas eu tenho uma outra esposa que responde junto comigo. Então, você pode receber uma resposta ou minha, assinado por mim ou assinado por ela, mas você vai ter a sua resposta. Claro que nem sempre é de imediato, mas na medida do possível a gente está sempre atualizando e respondendo os nossos e-mails, tá bom? Então, relembrando o nosso site dos obreiros e o e-mail, que é o nosso canal, para você falar conosco, tá? Não só as obreiras, mas qualquer mulher, você que está ouvindo aí, que gostaria de dar uma sugestão de assunto, né? Às vezes eu recebo e-mails de pessoas relatando seus problemas e elas falam assim: ai, por favor, não leia o meu e-mail no programa. Não vou fazer isso, pode ficar tranquila que você vai ter pode ter a confiança, tá? Que a gente vai preservar o seu nome, preservar a sua história. A gente não vai expor você de maneira nenhuma, tá? E um assunto que eu gostaria de falar hoje, nós estamos visitando vários estados desde o começo do ano, nas caravanas do resgate, e temos visto milhares de pessoas retornando para a igreja, que esse trabalho começou há cerca de 4 anos e tem sido feito exaustivamente para trazer novamente a fé àqueles que um dia caíram. E os motivos que levam essas pessoas a caírem são vários. Muitas são devido a problemas sentimentais, muitas jovens, né, meninas, rapazes, que às vezes no afã de conseguir um namorado ou de conseguir a felicidade na vida sentimental de alguma maneira, acabam se esfriando na fé, acabam deixando a fé, acabam indo de encontro a pessoas erradas e aquilo acaba sendo nocivo para a sua vida espiritual. Então é até um lembrete, nós teremos a terapia amanhã, então que você tenha esse cuidado com a sua vida sentimental, para que você no futuro não seja uma pessoa que naufragou na fé, porque a vida sentimental tem sido uma das portas que tem levado muitas pessoas a caírem na fé, a saírem da igreja. Mas os motivos, como eu estava falando, são vários. Pessoas que se enfraquecem por causa do mundo, começam a olhar o brilho do mundo, começam a ver alguma coisa que a fascinava antigamente, que ela havia perdido o interesse, mas aquele interesse volta. E pouco a pouco ela se esfria e abandona a fé. Então, vários motivos. Pessoas que se machucaram, que se sentiram abusadas espiritualmente por alguma liderança espiritual da igreja, atritos, mas assim, a gente já ouviu vários motivos. Um que eu gostaria de citar aqui,
que foi até há 2 semanas atrás, de uma senhora que chegou e falou assim: olha, eu saí da igreja, eu conheci o evangelho, permaneci por um tempo na igreja, mas saí da igreja, sabe por quê? Porque eu fiquei doente, fui hospitalizada e ninguém foi me visitar. Ninguém nem sentiu a minha falta na igreja. E eu fiquei pensando, poxa, por uma visita a pessoa se coloca no inferno, por tão pouco. Sabe, nós temos uma luta hoje tão grande para levar o evangelho para todas as criaturas, para todas as pessoas, conforme diz a Bíblia. Nós não falamos isso nem no nível mundial. Olhando para o Brasil, nós temos aqui milhões de pessoas que vivem às margens dos rios da Amazônia, são os ribeirinhos, são milhões. Nós temos só de povoados na Amazônia, na floresta amazônica, mais de 20 mil povoados de pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus. Ou se ouviram por uma única vez um evangelismo muito convencional, que passou rapidamente e que nunca mais voltou para dar uma assistência, para fortalecer, cuidar daquela semente para que ela germinasse. Nós temos pessoas nos sertões, nós temos pessoas espalhadas em lugares remotos, difíceis, pessoas que tiveram tão poucas oportunidades ou nenhuma oportunidade, mas nós encontramos, em contrapartida, outras tantas pessoas, outras milhares e milhões de pessoas que tiveram tantas oportunidades, que sabem do seu futuro eterno, né, que é a condenação, porque conhecem a palavra de Deus, sabem que não tem vida eterna com Deus, longe dele, fazendo a vontade do diabo. Então, os mandamentos, eles devem ser praticados para que haja vida, para que a obediência é fundamental para que haja salvação. E essas pessoas se afastam do Senhor Jesus conscientemente e por motivos bobos, tolos. Aquela senhora, quando nós estávamos orientando, eu comentei com ela, mas talvez o seu pastor, os obreiros, os conhecidos da igreja, nem tomaram conhecimento que a senhora estava no hospital. Então, são pessoas que, embora conheçam muito a respeito do evangelho, tenham ouvido muito, porque ouvem na igreja, ouvem através do rádio, ouvem através da TV, que nós temos tantas horas na TV, né, falando do Senhor Jesus, mostrando testemunhos. Temos o jornal, a literatura impressa. Então, essas pessoas, embora tenham tanto, elas não tiveram o mais importante, que é uma conversão genuína. Se encontraram, talvez, com o poder de Deus através de uma cura, de um milagre, de uma transformação familiar, uma transformação financeira, mas não se encontraram com Ele, não experimentaram a alegria da salvação. Porque se tivesse experimentado, ela não trocaria o Evangelho por nada. O Evangelho são as boas novas que chegam até nós, e quando essas boas novas entram em nós, elas produzem vida, e você não quer trocar aquilo que é eterno, aquilo que é imperecível, por nada perecível nesse mundo, quanto menos por uma visita. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você está aí hoje, ouvindo através da Rede Aleluia, ouvindo, né, através da TV Universal, e você esteja magoado por alguma coisa que aconteceu na igreja. Você até faça a obra de Deus, mas teve um estremecimento com alguém, e você está chateado, isso abalou a sua fé. Você está triste, você está olhando aquela outra pessoa com maus olhos, você está se colocando a um passo de perder a salvação por uma coisa tão mínima, tão boba. E aqueles que estão afastados, eu posso garantir para você de milhares de histórias que nós vemos todas as semanas, todos os dias. Nós ouvimos de uma ex-obreira. Ela teve o privilégio de servir a Deus como obreira por 3 anos, caiu na fé, caiu no mundo, mergulhou nas trevas de tal maneira que ela foi para o tráfico de drogas, chegou a ser presa. Ela ficou traficando num lugar, na área mais podre da cidade, lugar de prostituição. Todas as noites ela ficava ali vendendo drogas para as pessoas, alguém que um dia levou as boas novas do Senhor Jesus. Então, quem se afasta não tem uma perspectiva de um futuro feliz, porque não existe vida longe do Senhor Jesus. E como pode alguém conhecer isso e recusar e renunciar e dar as costas e ser feliz? Talvez hoje você está no presídio, você hoje está doente, acamado, triste, em depressão. Tivemos a história também de um outro obreiro que
era homossexual, chegou o Senhor Jesus, recebeu a libertação, mudou de vida, se casou, conheceu, ele experimentou a salvação, que coisa mais gloriosa, caiu e voltou a ser tudo que era. Ele conta que ele ficou em depressão por muito tempo, tentou suicídio, tentou se matar de várias maneiras. Então, por que chegar a esse ponto? Por que não valorizar realmente o que tem valor? Sabe, não coloca o seu foco, os seus olhos nas coisas mínimas, porque decepções com pessoas nós vamos ter. Elas vão falhar conosco. Você vai ouvir uma palavra que, de repente, você não gosta. Você pode ouvir de quem você menos imagina. Talvez você pode ouvir, eu estou aqui falando com você e talvez tenha alguma palavra que eu venha falar que você não venha gostar. Então, tanto você ouve quanto você fala coisas que, de repente, desagradam as pessoas. Mas a sua salvação está acima de tudo isso, mesmo que alguém seja injusto com você. Então, que o seu foco seja a salvação acima de tudo, tá? Não faça como essa senhora que trocou a sua salvação, trocou tudo. A gente ouve falar sobre a história de Esaú, que trocou por um prato de lentilha. Nós temos milhares e milhões de filhos todos os dias trocando por coisas banais, como essa senhora que deixou o Senhor Jesus por causa de uma visita que não foi feita. Tá bom? Não estou justificando aqui que a gente não deveria ter visitado. Eu até pedi desculpa em nome da igreja, do pastor. Falei, a gente deveria ter visitado, claro que sim. Mas o fato de não ter acontecido a visita não era motivo para a senhora se afastar. De maneira nenhuma, tá? Então, que fique como alerta, como uma exortação para você. Nós voltamos amanhã. Um abraço, fiquem todos com Deus.